Eis-me aqui, Senhor, como diz o irmão Abel de Lomba Grande, sempre começa a sua prece desse modo. Eis-me aqui, Senhor. E cada um de nós também pode se considerar do mesmo modo, né? Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir hoje a mensagem, para ouvir hoje o verbo divino, para alimentar o nosso espírito. Peço aos irmãos que estão com o telefone celular que colocam no silencioso, os que ainda não fizeram, para que a gente possa aproveitar o máximo possível aquilo que será hoje entregue nessa reunião espiritual de hoje. Saudando todos que estão aqui no Templo de Santo André, saudando todos que estão também nos assistindo pelo canal da Obediência. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma reunião espiritual da doutrina da obediência a Deus. Peço que os irmãos se ponham de pé para a gente abrir a reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião espiritual de hoje. Pela vontade de Deus, vamos começar cantando o hino da obediência a Deus. Obedecemos a
Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Podemos sentar pela vontade de Deus. É realmente uma grande alegria estarmos de volta no Templo Santo André, nesta que é a primeira reunião do ano 2025, primeira reunião, 4 de janeiro, dando graças a Deus por termos chegado até aqui. A palavra de Deus diz, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, e certamente Ele tem nos dado do seu amor, Ele tem nos dado do seu amparo, tem nos dado da sua proteção, e certamente haveremos de ter um ano de 2025 com muito amor, muita obediência a Deus, muita prática da doutrina, para que a gente possa nesse ano seguir evoluindo espiritualmente, seguir crescendo espiritualmente. Essa é a primeira reunião do ano e eu quero até compartilhar um comentário que uma irmã me fez. Daí diz ela assim: Gervásio, quem sabe a gente não fazia reunião em janeiro, reunião espiritual em janeiro. Que veja, eu vou ficar com consciência no pescoço, parece que a gente está de férias, está viajando e parece que a gente vai estar faltando ao compromisso. Deus sabe todas as coisas, viu? Deus sabe todas as coisas, todas mesmo, como é a minha vida, como é a sua, os meus compromissos, os seus compromissos. E aí eu respondi: não, irmão, independentemente de alguns irmãos estarem de férias, estarem viajando, é o caso hoje aqui presencialmente, nós estamos num grupo menor de irmãos, mas vocês podem ter certeza que aonde tem uma cadeira vazia, certamente tem um anjo, tem alguém da espiritualidade nos assessorando, nos acompanhando, para que a reunião possa transcorrer da maneira como tem que ser transcorrida. Por outro lado, se a gente abre a brecha, então a gente não vai fazer reuniões em janeiro, porque em janeiro a Irmandade, quase todo mundo tira férias ou quer ir para o interior. Uns quantos daqui hoje estão para Palmitinho, passeando, e graças a Deus por isso, para o interior do estado, outros estão viajando de férias, outros estão para o litoral, e não tem nada de errado nisso. Graças a Deus não tem nada de errado nisso, porque a gente também, encarnados que estamos, a gente também tem os nossos trabalhos, nossos afazeres, e também precisamos de momentos de lazer com a família, de momentos de saída, para a gente também, de alguma maneira, descarregar da tensão do dia a dia, no trabalho, onde a gente está, para a gente recarregar as baterias para mais uma temporada. Até porque, se aí nesse caso se opta, faz-se a reunião igual, do mesmo modo, no primeiro e terceiro sábado de janeiro, primeiro e terceiro sábado sempre de cada mês, né? Mesmo que neste mês de janeiro e fevereiro, às vezes haja um número menor de irmãos. Mas nós também não podemos esquecer que abre a prerrogativa para alguns irmãos que às vezes estão passeando do interior para cá, por outro lado, também possam estar conosco aqui naquele dia que a gente imaginou assim, que não vai ter ninguém. Aí no final de contas a casa está cheia muitas vezes, né? A gente, por pouca fé, a gente imaginou que não ia ter ninguém. E ainda fiquei pensando depois nessa sugestão que a irmã deu, depois a gente conversou, e também eu lembro assim, se a gente abre a prerrogativa, então a gente não vai fazer reuniões em janeiro por causa disso. Daí outros 2, 3 irmãos vão se sentir no direito, né, Júlio, de dizer: não, mas nós lá sempre tiramos férias em fevereiro, então nós também, quem sabe, não fazemos reunião em fevereiro, vamos deixar janeiro e fevereiro fora. Tá bom, daí então se tu abriu prerrogativa aqui, todos somos iguais, né? Não há preferências nem privilégios para uns e outros, então daqui a pouco a gente também vai parar a reunião em fevereiro, janeiro e fevereiro. Daí as outras famílias que tiram folga em dezembro, Tito, o que vai acontecer? Também vão se sentir no direito de pedir, né? Não, então pera aí um pouquinho, eu também, a nossa família sempre tira férias em dezembro, então também queremos que não tenha reunião em dezembro. Então, queridos, esse é um compromisso que nós temos. A gente já vem falando isso em outras reuniões. É um compromisso sério, que é estar presente nas reuniões de culto. Quando por motivo de força maior não for possível estar presente, assista a reunião online. Se não der para assistir na hora, a reunião fica gravada. Graças a Deus tem a tecnologia hoje. A reunião fica gravada, assiste depois, como este irmão faz. Às vezes eu não consigo assistir às reuniões do Templo Santo Estevão de Porto Alegre no horário que ela passa, eu olho no dia seguinte ou na noite seguinte. Não consigo assistir às reuniões, às vezes de Palmitinho, às 3 horas da tarde de sábado. Hoje eu consegui assistir, graças a Deus.
mas às vezes não consigo, assisto depois. Então nós temos recursos hoje para assistir às reuniões a posteriori naquelas que não foi possível vir. Mas veja bem, é naquelas que não é possível vir. Ninguém também tome agora por regra, não, então agora está sendo usado lá no Templo Santo André, e em outras comunidades, no Templo São Marcos também, o pessoal está gravando as reuniões, agora eu vou ficar por casa. Claudete, eu não vou ir mais às reuniões, vou ficar por casa, ouvindo de casa, do sofá de casa, não, tudo bem, é um recurso tecnológico que Deus nos deu para que a gente possa utilizar, e a gente começou a se abrir, a gente começou a se abrir e a usar essa tecnologia depois da Covid, que foi um momento que não podíamos nos agrupar, que não podíamos estar juntos, aproximados, tinha que ter o afastamento, teve um período do fique em casa, os irmãos se lembram, né? E depois de um bom tempo, devagarinho, as coisas foram muito lentamente voltando ao normal, e todo mundo com receio de voltar, e nós temos alguns irmãos idosos, que daqui a pouco a gente volta e acaba alguém contaminado com vírus e não sabia, então a gente optou por esperar naquele momento o máximo possível para depois voltar às reuniões. E o que a gente viu, irmãos, é que na maioria das comunidades, não foi algo que aconteceu só aqui no Templo Santo André, na maioria das comunidades, as comunidades tiveram dificuldades depois que Deus fez o distanciamento, que impediu a aglomeração de gente, que nós precisamos começar a usar o recurso tecnológico. Nós aqui, inclusive, em outras comunidades, tivemos dificuldades para trazer a Irmandade de volta presencialmente para o templo depois da Covid-19. E ainda há algumas comunidades entre nós que ainda hoje estão com essa dificuldade, porque, convenhamos, é mais fácil assistir a reunião de casa. Mas não esqueça, assistir a reunião de casa é uma prerrogativa quando você está longe. Por exemplo, vamos assistir a reunião de Palmitinho? Eu estou aqui em Sapucaia, estou aqui em Portão, estou em Porto Alegre, assisto de casa pela internet, graças a Deus, não tem problema nenhum. Mas se eu estiver na volta, estiver próximo do templo, estiver passeando lá, visitando irmãos, eu tenho um compromisso de estar presente na reunião do templo naquele horário. Nosso compromisso tem que ser primeiramente Deus, porque não esqueçam os irmãos, o que diz Mateus 6,33: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não vamos negligenciar. Se há oportunidade de estarmos presentes, nos façamos presentes. Se não há oportunidade de estarmos presentes, graças a Deus o Senhor sabe todas as coisas. Se há oportunidade de, porventura, estarmos de férias, viajando por aqui ou por ali, graças a Deus por isso também. Deus sabe todas as coisas, mas não vamos negligenciar achando que Deus não está vendo, não vê, quando a gente às vezes tem a oportunidade de estar presente e a gente não se faz presente por causa, com a desculpa de usar e assistir pela tecnologia, pela live que fica gravada depois. Vamos nos esforçar para estar presente sempre. Nesse primeiro momento, eu quero de imediato fazer uma leitura bem curtinha aqui, da página 23 do livro As Duas Grandes Leis Espirituais, Liberdade e Obediência. E na página 23, até em continuidade espiritual, de certo modo, ao que vinha sendo falado nas últimas reuniões daqui da Grande Porto Alegre, do interior do estado também, capítulo 2 diz: Jesus Cristo é o maior dos enviados divinos. Jesus Cristo, está aqui o título do capítulo, página 23, Jesus Cristo é o maior dos enviados divinos. Eu diria Jesus o Cristo ainda, para separar o Cristo de Jesus, que tem diferença. E aqui diz o professor Ugarte, sendo o último e, portanto, o mais poderoso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, terminando com ele a cadeia dos grandes enviados divinos, conforme ele mesmo, Jesus o Cristo, anunciou, dizendo que voltaria em espírito no fim do mundo, manifestadamente a todos os homens no dia do juízo final. E aí ele complementa dizendo, se alguém porventura ficou com dúvida lendo esse trecho, ele ainda escreve, desta profecia compreende-se ou depreende-se que os futuros instrutores, quaisquer futuros instrutores que viessem depois de nosso Senhor Jesus Cristo, os futuros instrutores só poderiam ensinar cingindo-se única e exclusivamente à doutrina do Cristo. Ora, se ele é o maior dos enviados divinos,
o mais poderoso mestre, terminando com ele a cadeia dos grandes enviados divinos, é claro que quem quiser ensinar ou aprender o verdadeiro conteúdo transcendental espiritual precisa direcionar os estudos para este que é o maior dos enviados divinos, esse Cristo que habitou em Jesus. E aqui na página seguinte, ele ainda diz, página 25, continuemos tomando por partida as palavras do maior e último dos grandes enviados, pois assim devemos considerar a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje em Palmitinho os irmãos falavam na reunião, quando a gente fala de tantas coisas que a história da igreja já viveu, e a gente respeita a história, porque se a história aconteceu da maneira que aconteceu era porque assim tinha que ser, mas a gente compreende hoje, olhando para a essência da palavra de Deus, olhando para a essência dos ensinamentos da doutrina, a gente percebe que um só é o nosso Pai, que é Deus. Um só é o Cristo, um só é o Espírito Santo. O professor tem um artigo que fala em primeiro Logos, segundo Logos e terceiro Logos. Os irmãos talvez já devem ter lido esse texto, uma conferência na verdade, onde ele fala que Deus Pai é o primeiro Logos, Deus Filho é o segundo Logos e Deus Espírito Santo é o terceiro Logos. E ali naquele trecho ele ainda esclarece que não é três pessoas, nenhum dos irmãos ou irmãs em Cristo, dos que estão aqui no Templo Santo André, ou de quem esteja nos assistindo pelo canal da audiência, ninguém pense levianamente que são três pessoas como as religiões ensinam: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Isso é uma ignorância. É um só, é unidade, é unificação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três manifestações de um mesmo Espírito. São três manifestações que brotam, emanam do poder divino do Onipotente. Então, vamos restringir a nossa doutrina, o nosso ensinamento, o nosso aprendizado, o nosso estudo a esse que é o maior de todos os enviados divinos. A ninguém aqui, espiritualmente falando, na terra, a ninguém nós devemos chamar de Cristo. A ninguém nós devemos chamar de Pai, Pai espiritual. Meu Pai espiritual. Não. Um só é o nosso Pai, é saber Deus. Um é o Cristo, um é o Espírito Santo, e as três manifestações fazem parte do Espírito Uno, fazem parte do mesmo Espírito, para o qual um dia, por misericórdia de Deus, nós haveremos, seguindo o caminho da doutrina e da obediência a Deus, haveremos de alcançar, se for a vontade de Deus. Hoje, pela vontade de Deus, farão uso da palavra no primeiro momento, já chamando à frente a irmã Lourdes Ortiz, e no segundo momento o irmão Dalvani de Azevedo, do Templo São Marcos. Pela vontade de Deus, a palavra à irmã Lourdes Ortiz. Deus conosco, irmãos, graças a Deus por entrarmos um ano novo, um ano bom para todos. Graças a Deus, por isso estamos aqui reunidos, pela vontade de Deus. E aos que nos assistem, Deus conosco, e que Deus abençoe, por sempre poder nos assistir. Hoje eu tirei um texto da Bíblia, do Provérbios, mas depois eu tenho uma prédica que eu escrevi, e também quero dar um testemunho que aconteceu com nós. Mais talvez um livramento. No finalzinho eu quero contar. Então agradeço a Deus por mais uma oportunidade, mais um ano, um aprendizado. Se for da vontade de Deus, eu seguir nesse aprendizado junto com os irmãos. Todos nós, porque todos nós estamos aqui unidos no mesmo propósito, na obediência a Deus. Eu vou ler o capítulo Provérbios, capítulo 2 e 3, que fala da excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração no entendimento.
E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Então, nos clamar a Deus para nos dar entendimento e sabedoria, e Ele nos ouve, basta nós pedir com fé. E como a prata a buscares, e como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva verdadeira sabedoria para os retos, escudo e para os que caminham na sinceridade, para que guarde a vereda do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave na tua alma. Bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e do estrangeiro, que lisonjeias com suas palavras, qual deixa o guia da sua mocidade e se esquece do concerto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela. Mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata teu pescoço, escreves nas tábuas do teu coração. Acharás a graça e bom entendimento aos olhos do Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, temer ao Senhor e apartar-te do mal. Isto será remédio para teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão teus celeiros abundantemente e transbordarão dos mostos de teus lagares. Filho meu, não rejeitas a correção do Senhor, nem te enojes das suas repreensão. Porque o Senhor repreenda aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, Deus dá o ensinamento do bem para nós, basta nós buscar. Que nem um pai corrige o filho para andar sempre no caminho do bem. Muitas vezes os pais corrigem nós, naquele momento às vezes dói em nós, né, quando somos criança, né? Mas depois, a gente adulto, a gente entende que corrigiu nós para nós seguir no caminho do bem, né, para não ser corrigido pelos estranhos mais tarde. E bem-aventurados o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, para melhore a sua mercadoria, de que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Então, o conhecimento, a sabedoria, fazer o bem, vale muito mais que o ouro e a prata. Essa é uma realidade mesmo. Os ensinamentos do bem, não há dinheiro que compre. O que nós aprender na sabedoria, na obediência, ninguém vai tirar de nós a nossa
sabedoria na obediência a Deus. Eu não vou me alongar muito, porque o texto é grande, mas eu vou ler a minha prévia, depois eu quero ler o testemunho. A minha prévia é para o 2024 que passou. Deus, eu olho para 2024, para tudo que passei, e só tenho a agradecer por tudo. E se não fosse a presença de Deus junto com a minha fé, eu não estaria aqui, firme na obediência a Deus. Quantas vezes me senti meia perdida, pensando que não havia saída. Mas foi justamente nessas horas que teu amor me encontrou, com tua força e presença. Sempre me ergueu, a tua paz me acolheu, quando a bagunça parecia não ter fim. A tempestade vem, mas nunca vem para ficar, porque ter fé e confiar em Deus, tudo se ajeita no tempo dele. E se cheguei até aqui, não foi por mérito meu, foi tua mão e tua presença me sustentando, tua graça me protegendo e tua sabedoria me guiando. Não posso deixar de agradecer por cada momento, cada milagre, que agora estou aqui pronta para emanar o que vier. Não com arrogância de quem acha que sabe tudo, mas com humildade de seguir confiando plenamente nos teus planos. E não importa que o próximo ano eu tenha novos desafios, novas aprovações para 2025. E com Deus tudo será como deve ser, conforme a sua vontade. E que eu sempre siga todo momento te buscando e te servindo na sua obediência, com oração e muita fé. Deus, obrigado por não desistir de mim e sempre cuidar de meus sonhos e planos, aqui na terra, na matéria, e preparar meu espírito para quando chegar a hora do desencarne, e eu esteja preparado conforme a sua vontade. Então, muitas coisas a gente passou esse ano, mas eu acredito que cada um nós temos uma missão. Tudo que tiver que nós passar, nós vamos passar e se fortalecer. E para 2025, não importa se eu tiver que passar tudo de novo, eu sei que eu tenho Deus comigo. E antes de findar esse ano, já Deus me deu uma oportunidade de uma proposta no mesmo lugar de trabalho, que eu ainda nem passei o contrato. Mas já voltar das férias, já vou começar o mesmo trabalho, mas um crescimento lá na empresa também. Como tinha líder para me ensinar, então eu tinha esse mês e meio para aprender. E fechou os 2 meses, ganhei férias junto com os outros e uma outra proposta de trabalho na mesma coisa que eu estou fazendo, mas com mais oportunidades. Talvez, não sei, um salário melhor, mas o salário não importa. O importante é o aprendizado. E muitas vezes eu estava trabalhando lá e muitas vezes errando o que eu estava fazendo, mas pedindo para Deus: se o Senhor me colocou aqui, o Senhor vai me ensinar a fazer tudo o que é pela sua vontade, certinho. E foi o que aconteceu. E eu quero também dar um testemunho, irmão, que nós planejamos sempre nossas coisas, nossos planos pela vontade de Deus. Saímos para viajar dia 24, mas pela vontade de Deus eu entendi que não era para nós ir, porque o carro deu problema no caminho, Deus ajeitou um caminho assim que era um lugar ermo que não tinha comunicação, e também era muito cedo, longe de casas, e Deus concedeu que deu tudo certo. O Júlio bateu numa casa lá, pediu umas garrafas de água porque tinha
Não sei o que tinha acontecido com o carro, né? Tinha sido revisado tudo, mas Deus sabe o porquê. Nós estávamos 1 quilômetro adiante de Montenegro. Ele conseguiu arrumar uma água, colocar para nós voltar para trás. Então deu 20 minutos dali de volta. E era véspera de Natal, então não tinha quase nada aberto. Mas Deus nos amparou, Deus não deixou nós ir mais para frente, porque quem sabe Ele deu um livramento maior para nós. Eu acredito que sim. E voltamos para trás e não tinha muitos lugares abertos para comprar a peça que estragou. Eles andaram até em Novo Hamburgo e ali nós ficamos até as 11 horas no mecânico. Aí quando chegaram com a peça também não deu certo aquela peça, porque não era. E eu pedi para Deus naquele momento, se fosse da vontade dele, o carro ficaria pronto até meio-dia para nós ir. Se não fosse da vontade dele, que fosse fazer nós ficar então para nós outro dia. E foi o que aconteceu. No mesmo momento o mecânico disse que não teria como nós ir naquele dia, porque não teria como ele arrumar o carro naquele dia. Só daria certo na quinta-feira, porque quarta seria o Natal. Então a irmã Doraci e o Pato foram junto com nós. A Rosângela foi buscar nós. A irmã ligou, eles buscaram nós. Fiquemos na irmã ali, de tarde o Leomar levou nós para casa. E ficamos o Natal em casa, como foi da vontade de Deus, e estava tudo bem. Eu agradeci porque nós tiramos o Natal sozinho, mas com saúde, sabendo que todos estavam bem. E que fosse feita a vontade de Deus. Se fosse da vontade dele, nós iríamos sexta-feira. E foi como ele conseguiu. Mas eu tenho certeza que um livramento maior lá na frente ele nos deu. E eu agradeço muito por tudo. Passo a palavra à irmã Danina. Que a paz do Senhor Cristo esteja com todos nós. Graças a Deus, irmãos, por estar mais uma vez aqui reunido, né? Com a minha família do Templo Santo André, meus irmãos, amigos da canal da audiência, nos assiste, que estão nesse momento maravilhoso e único das nossas vidas, podendo agradecer a Deus. A oração mais frequente do cristão deve ser a oração do agradecimento. Acabamos de ouvir a palavra da irmã Lourdes ali, depoimento fantástico. Sei que todos nós pudéssemos falar sobre livramentos, falaremos, porque na grande parte nós não nos damos conta que somos livrados, né? Então eu tenho uma convicção, né, e falei algumas vezes, é até um pouco polêmico, né? Eu disse, o cristão nunca se decepciona. Nunca é muito forte, né? Não, nunca, porque nós sempre ficamos acondicionados à vontade de Deus. Então às vezes nós fazemos planos, né? E Deus tem outros. Às vezes nós queremos algumas coisas e Deus não quer. Então existe um exercício, né, uma prática que nós devemos sempre fazer. Vamos fazer todas as coisas pela vontade de Deus, se Ele quiser, se for da sua vontade e se Ele ordenar. E aí então o cristão não vai se decepcionar. Eu poderia passar a noite aqui falando sobre livramentos de trabalho, de caminho, de trânsito. Esse irmão eu sei que todos poderiam falar. E às vezes a gente acha que é irrelevante, mas não é irrelevante. São pequenos detalhes que a gente não nos apercebemos. E por que isso? Porque nós estamos envolvidos por essa graça de Deus, dessa misericórdia de Deus. Talvez nós falamos assim, é mais fácil nós lembrar de orar a Deus quando estamos com dificuldade, quando estamos com dor. Eu falo de mim, não estou falando dos irmãos. Quando está tudo tranquilo, a gente até esquece, né, de agradecer a Deus. Mas quando surge uma dor, um sofrimento, uma perda do ente querido, a gente lembra na hora, né? Então às vezes esse momento turbulento não é uma maldade, mas uma misericórdia. Nós nos lembramos de orar a Deus, lembramos de elevar nosso pensamento. A irmã Lourdes falando sobre o livramento do trânsito, né? De tantas, né? De centenas que aconteceu com esse irmão,
Estava voltando uma vez, eu e a minha irmã Maína da Praia do Barco, nossos irmãos que têm o templo lá no domingo, né? Voltando, graças a Deus, sempre que eu vou com a nossa companhia, o assunto é doutrina, né? Voltando, entramos na Estrada do Mar e de longe eu vi um farol de um carro que vinha à distância. Mas deu tempo de eu passar na minha pista direita. Não passou 200 metros, o carro passou por mim e arrancou o retrovisor, né? O retrovisor dele, como assim, né? Vindo na faixa, o cara parou e disse assim, e o rapaz falou assim: tu não me viu? Eu disse, olha, mas eu estava na minha direita, né? Mas esse tu arrancou meu retrovisor? Eu disse, não, pensa um pouquinho, eu estava numa velocidade menor, tu passou por mim, claro, tu arrancou o meu da esquerda e o teu da direita. Eu disse, pensa direito, eu disse para ele, tá com família, né? Ele disse, e agora? Só agora a gente vai ter que cada um comprar o seu retrovisor, né? Paramos ali uns 10 minutinhos, conversando com o menino, vamos embora, né, paz de Deus. Nós andamos 2 km de uma carambola, vários carros batidos, acidente, ambulância. Um livramento, um retrovisor, saiu baratinho. O livramento lá estava vendo tarimas envolvidas, né? Em acidente, morte. Então são pequenas coisas, né? Que a gente acaba não lembrando do dia a dia, mas são grandes livramentos que nós temos. No trabalho, então, eu tenho N colocações para fazer. No trabalho, às vezes, é na dificuldade, a gente lá, tentando resolver, pessoal de manutenção, hein? O pessoal que trabalha. A gente fica com dificuldades e, às vezes, quando a gente se dá conta, a gente não orei pela vontade de Deus para que isso acontecesse. E esse irmão que você fala, né? Eu me aposentei como manutentor, né? Parte elétrica, parte mecânica. Todas as vezes que tinha dificuldade, eu lembrei desse pensamento, se resolveu. 100%. Então a graça de Deus está em toda a nossa volta. A gente às vezes meio que se ilude, né? A falar sobre a doutrina, a falar sobre a salvação, sobre a ascensão espiritual, também é isso. A ascensão espiritual, nós estamos aqui para isso. Nós estamos numa escola de iniciação cristã. A escola que nos inicia nesse caminho, né? Mesmo leigo, mesmo 100% materialista, nós principiamos a caminhar no caminho da espiritualidade. E aí então passa em cada um de nós ter essa dualidade, né? A condição humana, do nosso ego, da nossa vontade, do nosso desejo, e a vontade de Deus. Mas isso é por um momento, né? Tem 2 temas que falam, 2 artigos do professor que falam sobre o nascimento do Cristo em nós, sobre o nascimento da consciência do Cristo em nós. É uma coisa gradativa. Então, nós vamos nos dando conta que essa dualidade vai por um momento com um peso maior da parte humana, né? Porque nós somos, na essência, seres humanos. Mas essa consciência, essa mente do Cristo, essas instruções espirituais vão tomando corpo e ali na frente vai mudar o peso da balança. A parte material vai ficar menor, a parte espiritual vai ficar maior. E aí então está chegando o tempo de nós sermos felizes. A chegar ao tempo de nós sermos felizes. Palavras do professor Ugashi numa outra matéria que ele fala aqui no discurso dele. Porque na essência, meus irmãos, e aí não há nenhuma arrogância, na essência nós somos seres espirituais, somos santos e puros, tal como Deus é santo e puro. Mas como assim, irmão, nós temos dificuldade, nós temos defeitos? Temos, mas é uma condição momentânea. Nós somos seres espirituais passando por essa experiência material. O Gervásio iniciou a reunião falando sobre o tema que o professor Ugashi fala, né? Jesus Cristo, o último e maior dos enviados divinos. Qual que é a história de Jesus? Pelo muito que ele sofreu, nasceu na condição física, pelo muito que sofreu, aprendeu a obediência ao Pai. E foi obediente até a morte de cruz. Então ele passou por essas fases primárias. Nós estamos aqui com dificuldade, com desejos, com desencontro de ideias, e é o autor da salvação, né? O Cristo, essa essência, a pessoa de Jesus fez esse grande trabalho. Fez esse grande trabalho que, graças a Deus, se eternizou, né? Tão eterno quanto é Deus, essa mensagem que o Cristo trouxe na pessoa de Jesus, passando pelos apóstolos. E um dos apóstolos, São João, lá no seu Evangelho, que é o seu capítulo que fala que ele, mesmo partindo, nos enviaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, nos faria lembrar de todas as coisas que ele disse. Profecia cumprida na figura do professor Júlio Ugarte. O professor Ugarte foi santo? Não. O professor Ugarte foi um vaso, foi um instrumento que o Deus operou para restaurar a doutrina da obediência a Deus, para restaurar a doutrina do Cristo. Ele mesmo fala que quem viesse a falar só tinha que se cingir, tinha que se valer das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi o que ele fez. O professor Ugarte nos trouxe essa bênção, né? Pela vontade de Deus, pela misericórdia, por cumprimento da profecia, nos trouxe aqui essa pérola que chama-se doutrina da obediência à vontade de Deus.
que hoje constitui a grande comunidade cristã primitiva, que está se espargindo, que está sendo ampliada, né? No Brasil, fora do Brasil, segundo a ordenação divina. Então nós somos gratos, nós somos felizes por pertencer a essa grande família. Com dificuldades, sim, com problemas, com defeitos, sim, mas com a grande vontade de vencer e se superar. Esse é o espírito do cristão. Se fôssemos fazer uma retrospectiva de 2024, né, como a irmã Lourdes fez, eu sei que todos têm lá os seus questionamentos, os seus pareceres, né? Mas de modo geral, o nosso estado viveu aí, né, um desastre ecológico, e as famílias que não foram atingidas diretamente foram indiretamente atingidas. Do ponto de vista humano, uma desgraça, uma tristeza. Do ponto de vista espiritual, um cumprimento de profecia. Do ponto de vista espiritual, uma grandeza no seio da igreja. Tá? Assim, ó, o nosso estado, o nosso Brasil demonstrou assim um movimento intenso, ímpar de solidariedade. Mundialmente isso foi visto, né? As pessoas desceram do seu patamar, os ricos, os pobres, todos se ajudaram. Nunca, né, na história do nosso país isso havia acontecido. Quem conhece a história do Brasil, isso é inédito, né? Pessoas de todos os estados mandaram caminhões de comida, de alimentos, de roupa, ou se mobilizaram. Mas as pessoas que tinham, não importa. Importa esse movimento, esse gesto. Não importa se as pessoas eram rebeldes, se eram ricos, se eram pobres, as pessoas se doaram. Isso é divino. Isso é princípio de obediência. Meus irmãos faziam parte da doutrina da obediência a Deus. Oi? Toda a criação é de Deus. Nós temos vários irmãos nossos que ainda não despertaram para a obediência a Deus. Não sei se vão despertar nessa condição física, mas vão despertar, irmãos. Porque a salvação é para todos, cada um em seu tempo. Então, nós, particularmente aqui do estado do Rio Grande do Sul, né, sem irmãos que não estão no nosso estado, aqui estão nos assistindo, nós somos muito gratos ao nosso Brasil e a todos que fizeram isso pelo nosso estado. E isso é obediência, irmão? Isso é obediência. Isso é reconhecimento do poder de Deus que opera nos seus servos, consciente ou inconscientemente. Mas teve gente que podia doar e não doou. Não cabe a nós o mérito. O julgamento, Deus sabe o que estava no coração. Numa das passagens de nosso Jesus Cristo, ele diz: o homem bom, do seu bom tesouro que é o seu coração, tira coisas boas. O homem não bom, do seu coração não bom, não pode tirar coisas boas. Então, graças a Deus por tudo que aconteceu, né? 2024 com a nossa população, com o nosso estado. E graças a Deus por estarmos aqui. Houve lições? Houve. E que bom que elas tenham sido aprendidas. Que bom que elas tenham sido assim, entendidas, né? Ninguém é mais do que ninguém. Se nós viemos do pó, o pó vamos voltar. Então muitas arrogâncias, muitas desigualdades foram por terra. As pessoas começaram a pensar um pouco. Isso é misericórdia de Deus. Mas as pessoas perderam tudo. Tudo bem, mas uma grande maioria, né, quase a sua totalidade, recuperou o pouco que tinha, e outros estão lá na busca de recuperar. São coisas materiais. Mas pessoas morreram também. Morreram dentro do plano de Deus. Porque se nós reconhecer que o Deus que nós obedecemos é o Deus que criou o universo, ele criou o universo perfeito. Nós olharmos Gênesis, Deus criou os céus e a terra e os animais, viu que tudo era bom e descansou no sétimo dia. Então não cabe a nós questionar a obra de Deus. Claro que muitas coisas nós não entendemos ainda. Fora da nossa concepção, nossa linha de raciocínio é pequena. Mas dentro do macro plano de Deus está tudo certo. Todas as coisas correm segundo a ordenação divina. Reconhecer a Deus, o regente desse universo, que é o Criador, isso é praticar a obediência a Deus. Tem crimes, tem violência, tem série de coisas que ainda foge a nossa compreensão, mas está dentro de um plano, de uma cadeia secundária, primária lá, que Deus vai tocando. Porque as causas primárias residem em Deus. Então nós não sabemos não podemos questionar então essa grandeza da administração desse nosso Senhor. Cabe a nós então, como cristão, como alunos dessa escola, né, nos resignar aos ensinamentos que nos chegam. Com certeza nós sabemos que, assim como falamos na última reunião do Templo São Marcos, o calendário é uma convenção material, né? Sai do dia 31 de janeiro do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro.
Na nossa vida não muda muito, muda porque a gente vai ficando mais velho, né? Fisicamente, vai contando os calendários 12 meses. Mas, se por um lado é importante a gente fazer assim, então, essa retrospectiva de tudo que aconteceu, também nós podemos fazer nossos projetos pela vontade de Deus. Podemos melhorar enquanto pessoas. Eu vou deixar de fazer algumas coisas, vou fazer outras, vou ter hábito de mais leitura, vou ter. Se for da vontade de Deus, nós vamos conseguir. E se não for da vontade de Deus, nós não vamos conseguir. E aí, então, nesse espírito cristão, nós vamos estar sempre em paz com nós. Porque quando a pessoa se decepciona, é um sentimento de tristeza, um sentimento de impotência, de desventura. E quando a pessoa está em paz, a pessoa vai estar sempre plena, né? Sempre plena. Vamos ter dificuldade em 2025? Vamos ter. Vamos ter enfermidade? Vamos ter. Vamos ter bronca na família, né? Marido, esposa, né? A gente vai ter, mas vamos estar em obediência a Deus. A gente sabe que é comum da sociedade não estar sempre certinho na harmonia, né? Mas que todas as nossos diálogos, até nossas discórdias, sejam num bom clima, sejam em obediência. Eu estou certo, tu não está certo. Nós temos sempre o Espírito do Cristo, né? O Espírito brando em nós. Tem um estatuto que diz: o que depender de vós, tem de paz com todos os homens. O que depender de vós. Não é fácil não. A doutrina não é fácil para ninguém. Não foi para Jesus, não foi para São Paulo, não foi para outro lugar. Não foi fácil para ninguém. Mas é uma recompensa ímpar. Aqueles que conseguem lutar e conseguem viver no seu dia a dia. E não é uma recompensa para o amanhã, é recompensa para hoje. Acabamos de falar dos nossos livramentos. Só por Deus e só por essa misericórdia nós temos esses livramentos. Só por esse Deus que nós obedecemos, que não é o Deus da distância, não é o velhinho do cajado, é essa energia, é essa potência, esse poder que está do nosso lado, que está junto conosco, é que nós temos essa graça de podermos estar aqui respirando, caminhando, nos locomovendo pela graça de Deus. Quero fechar minha fala aqui também. São tantas as coisas que a gente vai falando e uma coisa puxa a outra, né? O irmão Gervásio também colocou lá no início, né? Eis-me aqui, Senhor. É um ditado do profeta, né? O irmão Abel, segundo ele, usa isso, né? E eu falo do agradecimento, né? Tem um hino que foi feito na corrente da amizade, nos idos de 90, né? E a gente acabou trazendo para um caderninho. E ele fala duas estrofes que diz assim: eu agradecerei. Vou meter só ler aqui o que diz aqui. Página 83. É o Cristo a única razão da minha adoração, e sou fiel. É o Cristo a esperança que Deus enviou lá dos céus. Até aqui tem me ajudado, irmão Gervásio. Até aqui tem me ajudado. E o ensinamento me tem dado. Hoje há paz no meu coração, e com o meu canto eu agradecerei. Fecha. Eu agradecerei por tudo o que ganhei e por tudo que passei. Eu agradecerei ao meu Salvador. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Essa palavra no Gervásio. Graças a Deus, né? Por tudo que já ouvimos, pela reunião tão leve, tão gostosa, tão inspiradora, né? Que nos faz refletir sobre a nossa vida, a nossa existência. Alguém que tenha relógio, confirma para mim, faltam 10 minutos, 11? Tá, perfeito. Deixa eu aproveitar aqui, pela vontade de Deus, então compartilhar com os irmãos alguns pedidos de oração que chegaram. Nilza dos Reis de Cachoeirinha, João César Jardim, que estive conversando com ele hoje, manda um abraço para toda a comunidade, agradecendo as orações. João César teve uma situação, passou 40 e tantos dias hospitalizado em Porto Alegre, no Conceição. Graças a Deus já voltou à Primavera do Leste, segue fazendo tratamento. Manda um abraço para os irmãos, a gente pede oração ainda por ele. Donato Júnior Dornelles de Tramandaí também, os irmãos lembram de orar, da família do Carlos e da Márcia. A Regiane da Silva, a filha do irmão Nelson de Palmitinho, e o irmão Luiz Luz de Novo Hamburgo. Também falando em agradecimento, eu quero também agradecer a Deus primeiramente, e a Ele toda a honra e toda a glória, né, pela prédica leve de toda a reunião de hoje, mas especialmente pela prédica da irmã Lourdes. Eu agradeço a Deus pelo crescimento que Ele tem dado a essa irmã, comparando a gente que está no dia a dia, na vida do Templo Santo André, juntos no dia a dia, comparando aquela primeira prédica lá atrás,
para as prédicas que tenho entregado hoje, graças a Deus, vem um crescimento cada vez maior. Isso não é honra e mérito do ser humano, isso é honra e mérito de Deus, que vai nos dando, que vai nos capacitando. Eu digo sempre, Deus não escolhe os capacitados, mas aquele a quem ele escolher, ele capacita os escolhidos. Como foi falado na última reunião, talvez quem esteja aqui no Templo Santo André, ou quem esteja nos assistindo pelo canal da Obediência, talvez tenha despertado em si o desejo de também entregar mensagens. Graças a Deus por isso. Mas eu não estou pronto ainda, eu não sei o que. Se Deus tem despertado esse desejo, começa a trabalhar, começa a entregar mensagens conforme Ele tem te determinado. Não deixa para depois. Outro dia eu comentei de um irmão que tinha esse desejo muito forte de trabalhar mais pela doutrina. Mas depois que eu me aposentar, eu vou me dedicar mais para a doutrina. Sabe o que aconteceu, né? O irmão se aposentou e não deu poucos meses depois, foi recolhido. Por que não começou antes? Tudo bem, é tudo no plano de Deus. Tudo Ele sabe, todas as coisas. Mas a gente precisa também fazer a nossa parte, possível, de acordo com a vontade de Deus, né? Sempre. Também lembrando aqui o que a irmã Lourdes citou de Provérbios: filho meu, não te esqueças da minha lei. Queridos, isso é para nós hoje. Irmãos e irmãs, não se esqueçam da minha lei. O minha lei com letras maiúsculas, é espiritual isso. Não se esqueçam da lei de Deus, dos estatutos, dessa obediência a Deus, da prática da obediência a Deus que nós praticamos. Não se esqueçam nunca disso. Peçam memória ao próprio Senhor para que a gente tenha isso presente na nossa consciência. E a sequência do Provérbios que ela leu ainda disse assim, para não correr o risco que tu te esqueças da minha lei, ata a minha lei no teu pescoço e escreve a minha lei nas tábuas do teu coração. É claro que isso é uma linguagem metafórica, né? Mas é para que a gente realmente não esqueça da lei do Senhor, dessa obediência a Deus maravilhosa, todo o tempo, porque efetivamente nós somos realmente, como disse o irmão Damani, seres espirituais. Você pode estar olhando a matéria aí, você pode olhar o seu corpo agora. Você tem braço, tem perna, né? Barriga, cabeça, pescoço, canela, pé, mão. Mas nós somos seres espirituais encarnados nesse corpo físico, nesse plano físico, vivendo uma experiência material. Um dia nós viemos para viver essa experiência material. Para uns é 50 anos, outros é 40, outros é quase 100, né? Tem duas octogenárias aqui. Mas cada um de nós tem um tempo determinado debaixo do céu, como diz lá em Eclesiastes 3:1. Deixa eu também aqui aproveitar e fazer um comunicado. O irmão, por quem nós íamos orando nas últimas reuniões, desencarnou. É o irmão Larildo Zimmermann, daqui de Estância Velha, né? Casado com a irmã Maria Rosa, desencarnou na semana passada. E a gente vinha orando, pedindo a Deus por eles. O Senhor Deus sabe todas as coisas, achou que era o tempo de concluir esse ciclo e ele foi recolhido. Então, graças a Deus também por isso, como oramos por esse irmão, também comunicamos o desenlace dele. Também eu quero fazer um agradecimento aqui a todos os irmãos que estão aqui presentes. Todos são especiais. Todos são especiais. Todos têm já despertado em si a fagulha crítica. Todos já vêm trabalhado conforme podem na prática da obediência a Deus. Mas eu quero fazer um destaque, especialmente está aqui hoje a Júlia dos Reis e o Tita, que são duas pessoas, eu vou falar algo assim que é da nossa história, que quando nós fizemos a primeira reunião há 13 anos atrás, na rua Sérgio Alcântara, foi escrita uma ata, e nessa ata está lá a relação, o nome de todos os irmãos e irmãs que estavam presentes naquela reunião. E a gente fez, naquele momento, uma ata de fundação. E o nome da irmã Júlia, do irmão Tita, João Batista, né? Graças a Deus, estavam presentes lá. E tudo isso que vocês veem hoje aqui no Templo Santo André, ele começou não da cabeça do Gervásio, ou do Pedro, do Paulo, da Maria, é da cabeça de vários irmãos inspirados por Deus. E esses dois irmãos estavam lá atrás, já na ata de fundação. Então, graças a Deus por vocês estarem hoje conosco. Venham mais vezes, estejam mais vezes conosco. A Júlia aí vai fazer 80 ou já fez, Júlia? Vai fazer 80, né? Quando chegou aqui, até vou compartilhar aqui rapidamente.
quando chegou a Júlia, a irmã Cecília também chegou, as duas se reencontraram, deram um abraço tão gostoso. Eu acho que quantos anos vocês não se viram? Cecília, Júlia, 20, 30 anos? Acho que mais até. Mais de 30 anos. Tita, tu é capaz de lembrar quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos uns 30 anos. Uns 30 anos, né? Porque moravam lá na 7 de setembro, né? A Cecília, a Júlia na parte para baixo de onde morava o Valdomiro ali, e você na volta do rio, né? Aí eram vizinhos lá e estão se reencontrando aqui hoje, ó, 30 anos depois. Isso é maravilhoso, graças a Deus, que possam estar sempre conosco aqui. E lá uma outra quase octogenária também, né? A irmã Irma também está conosco aqui, graças a Deus. Mas é isso, né? Que pelo nosso exemplo, que a gente possa ir convidando também o pessoal de casa, algum amigo, algum conhecido, para que também possa estar conosco aqui. Porque esse trabalho é de formiguinha, mas não é um trabalho só de quem prega, é uma responsabilidade de todos nós possamos ir fazendo o que é possível fazer. Eu peço que os irmãos então se ponham de pé, para a gente, pela vontade de Deus, fazermos a nossa oração de encerramento. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos, Senhor. Reunidos que estamos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por teus instrutores e aspirantes a instrutores, pedindo que o Senhor fale na boca deles e dando a eles tudo o que é necessário para que o Evangelho possa se multiplicar e chegar ao conhecimento de todos aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida. Fortifica, Pai, as colunas da tua igreja para a edificação da doutrina na face da terra, e mandes, Pai, novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. Conceda-nos, Pai, o dom da fé, o dom das obras, para que possamos trabalhar em bem da tua obra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, por todos os lugares da terra onde se encontrem fazendo a sua santa vontade e invocando o seu Santo Espírito. Por aqueles que se acham enfermos, em dificuldade, tanto espiritual ou material, que o Senhor possa olhar por cada um deles, dando a eles tudo aquilo que é necessário, Pai, segundo a tua vontade. Fortifica, Senhor, todos os membros deste corpo, cuja cabeça é o Cristo. Abra as portas da facilidade a todos nós. Nos dê um ano, Senhor, venturoso, especialmente nas tuas melhores virtudes da obediência a Deus, nos dando a memória para nós lembrarmos de estarmos em harmonia em todos os momentos em que estivermos em vigília e até em momentos de sono, Pai, que possamos ter a memória de estar sempre invocando a Ti e o Teu Santo Espírito. Te pedimos, Pai, pelos irmãos que viajam, para que o Senhor possa nos dar a condição de ir e vir em segurança, nos dê os livramentos necessários, seja do exemplo da irmã Lourdes, que falou do carro que teve que ficar em manutenção para sair em viagem 2 dias depois, seja do exemplo do espelho que quebrou e com isso deu um livramento lá na frente, seja de tantos outros exemplos, Pai, que nós possamos ir e vir sem nenhum impedimento. Vá à frente, acampa anjos a nosso redor para que nós possamos ir e voltar em segurança sempre. Te pedimos por todos os nossos parentes segundo a carne, por todos os governos da terra, Senhor, para que tenhamos democracia, paz e terreno favorável, para que a doutrina da obediência a Deus possa ser divulgada onde Tu assim tem determinado. E especialmente te pedimos, Pai, pelo rebanho desta localidade que se reúne aqui no Templo de Santo André, como também das demais comunidades espalhadas por toda parte que obedecem a Deus, que dobram o joelho e fazem a Tua vontade. Proteja e ampare a todos, Senhor, livrando-nos das ciladas do inimigo. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, nós te pedimos, Senhor, o perdão, e os que puderem ajoelhar, ajoelhem-se. Te pedimos, Senhor, o perdão de todos os nossos pecados, rebeldias, desobediências, quer consciente ou inconscientemente que nós tenhamos praticado. O Senhor conhece a nossa consciência, conhece o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos e nos ilumine e nos conduza de novo no Teu santo caminho. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que o Senhor sabe que não convém. O ódio, a inveja, a raiva,
a língua frouxa. Tira de nós, Senhor, todos os sentimentos negativos que são do mundo, para que habite em nós o Teu Santo Espírito de Cristo, Espírito Santo, que Tu, Senhor, faça morada em nós, e as melhores virtudes descidas do Onipotente possam estar conosco: o amor, a paz, a tranquilidade, a facilidade, tudo aquilo que o Senhor sabe que é necessário para o entendimento e a prática da doutrina da obediência a Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre das pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de pedra, de vento. Livra de nós as secas, as pestes, as guerras, as inundações, as revoluções. Livra de nós todos os temporais, espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém. E que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor Jesus o Cristo chegaram até a Ti. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. De pé, para a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, por todos os ciclos dos ciclos. Amém. Sentemos pela vontade de Deus. Enquanto as irmãs passam a coleta de ofertas, eu quero aproveitar para agradecer a Deus também, já dando um testemunho nesse espaço, agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus tem dado em Sapucaí Sul. A gente recebeu um convite do prefeito municipal para assumir a Secretaria da Cultura e Turismo do nosso município. Já pela luz que a gente não esconde, já pelo estilo que o Senhor Deus tem nos dado, a gente aceitamos o desafio e já assumimos no dia 1º de janeiro. E o que eu quero compartilhar ligado a isso é que antes mesmo de assumir, eu já externei aos irmãos do grupo das comunidades que daqui a 3 anos a Igreja de Santa Primitiva completará 90 anos. E se for 2 anos, né? 2 anos, já virou o ano, já é 25. Daqui a 2 anos, em 2027. E se for da vontade de Deus e se for de interesse dos irmãos das mais diversas comunidades, já empenhei palavra primeiramente com Deus, mas também com os irmãos, para que a gente possa utilizar de novo o auditório de Valença Seconete, em Sapucaí Sul, que cabem lá 650 irmãos, pessoas sentadas, um espaço amplo, talvez sem fazer algumas melhorias, como fizemos aquela vez, mas é um espaço que, se a Irmandade quiser, nós podemos utilizar de grátis, sem custo, para que a gente possa fazer essa comemoração dos 90 anos da igreja. Isso a Deus pertence, mas é um compromisso que, aproveitando a oportunidade que o próprio Deus nos dá, a gente se empenha em fazer isso para a comunidade. Abro agora o espaço para os testemunhos. Você que queira agradecer, que queira contar uma revelação, uma visão, uma manifestação, um agradecimento, tem agora a palavra pela vontade de Deus. Então, em virtude do silêncio, peço que os irmãos se ponham de pé para a gente encerrar a nossa reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, agora, Pai, finda essa reunião de culto, que o Senhor possa nos levar em segurança, Senhor, aos nossos lares, possa nos levar com tranquilidade, possa nos dar inspiração da Tua obediência a Deus, possa no dia a dia, Pai, nos dar cada vez mais dos Teus pensamentos, Teus melhores pensamentos, que são melhores e maiores que os nossos pensamentos, nossas ideias. Como diz Jeremias 10, 23, eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Foi dito aqui com outras palavras mais cedo, a gente faz planos e Deus dirige. E às vezes os planos de Deus são diferentes dos nossos. A gente tem que ter essa consciência, essa compreensão de que tudo está certo, tudo está no plano exato daquilo que Deus preparou para nós todos, para o seu plano perfeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião de hoje. Que Deus esteja conosco por
todos os ciclos dos ciclos. Amém. Eu peço que os irmãos fiquem sentados um pouquinho, que tem avisos da diretoria na sequência.